Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Altos Papo. A nossa convidada de hoje é Renata Teixeira, uma mulher incrível, referência sobre quando o assunto é inclusão e autismo. Renata é psicóloga, criadora de conteúdo, palestrante e também autora do livro Sou Autista e Agora? Uma obra que tem ajudado muita gente a se entender melhor depois do diagnóstico e a encontrar caminhos mais leves e conscientes da vida. Renata é autista nível 1 de suporte, diagnosticado aos 27 anos, e desde então vem usando sua vivência e seu conhecimento para inspirar, ensinar e abrir caminhos, seja em grandes empresas, eventos, redes sociais ou na vida cotidiana. Então fique com a gente, porque esse papo vai ser transformador. Boa noite, Renata. Se quiser dirigir o pessoal aí para dar uma boa noite, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Queria dizer que eu estou muito feliz com o convite de estar aqui com a Giovana, com o Gildo, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que é o autismo, principalmente aí em nós mulheres, né, Giovana? É muito importante. Isso mesmo. Ó, o podcast vai ser com perguntas alternadas, tá? Entre a Giovana e a Renata. E a Giovana vai iniciar então com a primeira pergunta para a Renata. Vai lá, Giovana. Ok. Renata, por que o diagnóstico tardio ainda é tão frequente entre mulheres autistas e o que mudou na sua vida pessoal e profissional após receber o diagnóstico de autismo já adulta. Legal. Esse ponto é muito importante, né? Quando a gente olha para mulheres autistas, os estudos mostram que mais de 80% das mulheres autistas, elas só recebem o seu diagnóstico depois dos 18 anos de idade. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres que vão descobrir esse diagnóstico só depois de adultas, que é um pouco diferente do que a gente vê com os meninos, né? Que eles já recebem na infância, na adolescência. E as mulheres, elas acabam muitas vezes recebendo outros diagnósticos, o diagnóstico errado, ou até não recebendo nenhum diagnóstico e tendo o seu sofrimento ali invalidado, né? Então, isso é muito triste. As mulheres, elas têm uma característica a mais, assim, um pouco diferente dos homens autistas, que é o mascaramento. Mascaramento é quando você sente a necessidade social de esconder as suas características autistas para você ser aceita. Então, muitas mulheres têm esse índice de mascaramento muito alto. E isso causa uma série de problemas para a saúde mental, né? Incluindo depressão, ansiedade, desconexão consigo mesma, né? Então, a gente tem uma cultura em que desde pequenas as mulheres elas são mais reforçadas, mais ensinadas a terem um certo comportamento, né? Senta direito, menina, não come desse jeito, não deixa o cabelo descabelado, fica assim, fica assado. Então, essa cobrança por ter uma certa postura, por agir, por ter uma responsabilidade logo cedo, né, por atender às expectativas sociais, faz as mulheres autistas mascararem, as mulheres no geral, né, mas no autismo, faz com que elas mascarem suas características autistas. Então, elas escondem essas características que são consideradas diferentes pela sociedade, e isso faz com que o diagnóstico ele fique mais tardio, né? Porque essas características estão escondidas. E a gente tem também, como motivador desse diagnóstico tardio em mulheres, porque antigamente, quando o autismo começou a ser estudado, ele era tido como uma condição masculina. Então, a ciência acreditava que somente meninos poderiam ter autismo. Então, todos os estudos que foram surgindo a partir disso foram estudando meninos. Então, como meninos se comportam com relação ao autismo. E o autismo ele tem uma característica mais diferenciada ainda, porque os estudos dificilmente perguntavam para a pessoa autista o que ela sente. Os estudos eles iam muito para perguntar ao pai, à mãe, o professor, a professora, o que eles viam de diferente naquela criança, de diferente naquela pessoa,
Então, esses estudos, eles vinham muito da percepção da pessoa de fora sobre o desajuste dessa pessoa ali autista. E não o autista falando, oi, eu sinto essa dificuldade, eu tenho esse prejuízo. Não, era muito de uma terceira pessoa observando. Então, a gente tem vários impactos nisso, né? Os estudos acabaram ficando muito o que a gente chama enviesados, que é quando eles ficam muito tendenciosos para um lado só. Então, eles ficaram muito tendenciosos de que o autismo é uma condição masculina. E aí, os próprios médicos, os profissionais da área, eles ficaram com essa tendência. Se você pega as mesmas características de uma criança que é um menino, vai ter muito mais chance do psiquiatra diagnosticar ele com autismo. E se você pega e ele vê isso numa menina, vai ter mais chance dela receber outro diagnóstico ou não receber diagnóstico nenhum, por esse viés. Hoje em dia, nos últimos 10 anos mais ou menos, que a gente está começando a quebrar com isso, de que o autismo não é uma condição só masculina, muitas mulheres têm autismo, e os profissionais da área estão estudando mais, os estudos estão contemplando mais as mulheres, entendendo isso do mascaramento. Então, as mulheres começaram a conseguir se identificar, e os profissionais começaram a conseguir fazer essa identificação, que é muito importante, né? Porque viver uma vida sem entender seus prejuízos e suas características, é viver uma vida que não é sua, né? Então é muito triste isso. E o que mudou para mim após o meu diagnóstico foi justamente isso, foi descobrir quem que eu sou. Eu sinto que eu recebi o diagnóstico aos 27 anos, que eu comecei a me conhecer aos 27 anos, que antes disso eu tinha alguns fragmentos de quem eu era, mas eu não sabia quem eu era de verdade, eu me culpava muito toda vez que eu me sentia diferente. Isso fazia eu esconder partes de mim que eu sentia que pudessem ser julgadas de alguma forma. Então eu vivia um personagem constante. Isso gerou ansiedade, gerou depressão, gerou uma série de problemas de saúde mental. Então, ter o diagnóstico foi entender as minhas dificuldades, entender as minhas características, entender até onde eu consigo ir, até onde eu preciso me resguardar para me cuidar, né? E diminuiu minha ansiedade, diminuiu minha depressão e diminuiu o sentimento de culpa simplesmente por ser eu. Aí eu sinto que agora eu finalmente posso ser quem eu sou de verdade. E queria saber de você, Giovana. Como que você acha que você se sentiria se você não soubesse que você é autista? Bom, eu não entenderia porque eu sou diferente das pessoas. Exato. Entende? Mas como eu sei que eu sou autista, é muito bom saber que eu sou autista. Afinal de contas, se uma mulher, por acaso, sabe, quando você falou do passado, se uma mulher fazer isso, eu faço assim, porque eu não sou dama de honra. Entende? Exatamente. E também eu tenho meu talento, meu jeito, eu sei fazer isso de um jeito especial, né? E é bom isso. Com certeza, a gente consegue se valorizar, né? Ver as É, nossas qualidades. Além do autismo, a gente também é cheia de qualidades, cheia de características, qualidades e defeitos, é, assim como qualquer pessoa também, né? com certeza. E agora minha resposta aqui é: muitas pessoas acreditam que autismo nível 1 é leve e por isso não traz grandes desafios. Como você responde a essa preconceito? Isso é um Legal. preconceito? É preconceito, a pessoa acha. Nossa. É um conceito, preconceito é um conceito que a pessoa já tem nela. Ah, Muita gente acaba, antigamente, só era considerado autismo o nível 3 de suporte que a gente tem hoje. E a gente via uma representação nos filmes, na televisão, na novela, daquele autista que muitas vezes era não verbal, era uma criança, geralmente era um menino, ou ele era não verbal, ou ele era muito inteligente e tinha vários outros prejuízos. Então ficou esse estigma, essa representação como sendo a única forma possível de ser autista. E hoje a gente sabe que o autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2 e nível 3. E a pessoa que ela é nível 1, ela vai conseguir ter uma vida que a gente chama de mais funcional. É uma pessoa que provavelmente ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir estudar, ela vai conseguir
ter um casamento, ter filhos, ela consegue levar uma vida mais próxima do que é considerado comum, né? Do que é esperado socialmente. O nível 2 ele fica aí no meio termo, né? Ele consegue ter mais autonomia em algumas coisas, em outras ele já precisa de muito mais apoio. E o nível 3 já precisa de um apoio bem mais substancial, né? Bem mais presente ali todos os dias, a todo momento. E isso faz com que muitas pessoas achem que o nível 1, ele é um autista leve. Ele é um autista quase não autista. Então fica muito esses termos que acabam sendo muito pejorativos, né? Porque não existe autismo leve. Esse termo ele não existe. O que existe é um autismo nível 1 de suporte. Nenhum autismo é leve. Só a gente que vive na pele, tanto o autista quanto a família, que sabe, né, os prejuízos que isso traz, as dificuldades, os suportes que a gente precisa ter. E quando alguém fala disso do autismo leve, eu fico só pensando assim, é leve para quem? Porque para mim é muito pesado. E os estudos eles mostram que as pessoas que têm o autismo nível 1 de suporte, elas têm até 9 vezes mais chances de atentarem contra a própria vida. Porque é um sentimento muito forte do desajuste social. O autista que ele é nível 1 de suporte, ele tem, né, uma chance de ter mais ciência sobre o prejuízo dele e sobre a cobrança da sociedade. Então, o autista nível 1, ele, em comparação ao nível 3, por exemplo, ele vai perceber muito mais fácil quando ele é excluído, quando ele é julgado, quando alguém olha torto porque ele é diferente de alguma forma. Então, isso pode gerar um sentimento muito grande de culpa, essa necessidade que eu comentei também de mascarar, de fingir que é uma outra pessoa, né, para além daquele autismo. Então, toda essa cobrança de dar conta de tudo sem ter o apoio necessário, né? Ter que trabalhar, ter que estudar, ter que cuidar da casa, ter que cuidar, às vezes casar, cuidar de uma família. Toda essa cobrança é com que a gente age como se a gente não fosse autista. Quando a gente precisa de algum suporte, a gente recebe olhares, julgamento. E aí que está o peso, né? Porque a gente, quem observa de fora, não imagina o quanto que a pessoa ela precisa se adaptar para caber nesses lugares que não foram feitos para a gente. Eu, por exemplo, sou autista nível 1 de suporte. Eu tenho muitas dificuldades de sensibilidade sensorial. Então, eu tenho necessidade de usar fone com cancelamento de ruído, com abafador de ruído. E às vezes eu tô num shopping, eu tô num restaurante e eu tô usando esse fone, eu recebo olhares esquisitos, assim, de nossa, por que essa menina tá usando um fone aqui? Por que ela não quer conversar com a gente? E eu tô usando meu fone justamente para conseguir conversar com você, porque né, na situação ali de barulho, se eu não usar, eu não vou conseguir conversar com quem está perto. E eu tenho muita questão da dificuldade de manter relacionamentos também. Eu me considero uma pessoa que fala bem, mas o falar bem não quer dizer que eu me comunico bem. E o diagnóstico do autismo, ele vem da prejuízos na comunicação social. E comunicação social é diferente de falar bem. Uma pessoa como eu pode falar muito bem. E aqui eu estou fazendo a live, um assunto que eu gosto, que eu estou confortável de falar sobre ele, eu consigo me expressar bem. Mas se, por exemplo, você me chamar para almoçar amanhã, eu já vou ficar muito tensa. Não vou saber me comportar direito, vou ter que ensaiar um roteiro na minha cabeça. Isso causa muita dificuldade de manter relacionamentos, principalmente ali de amizade. Eu tenho muita facilidade de ter a primeira conversa com a pessoa, mas a segunda, a terceira, etc., aí já desanda o negócio. Então, tem coisas que elas não ficam visíveis ali no primeiro olhar, mas se você convive com a pessoa, aquele autista nível 1 de suporte, ele sempre vai ser aquela pessoa esquisita, aquela pessoa às vezes metida porque ela não quer dar muita conversa para você, ou então aquela pessoa que você considera fresca porque ela não come todas as comidas, aquela pessoa que ela é chata porque ela não gosta de ficar onde todo mundo tá, ela quer ficar só no canto dela. Então a gente acaba recebendo 1 milhão de rótulos que julgam, que fazem a gente sentir culpa por quem a gente é, mas é o autismo, né? O nosso cérebro funciona de forma diferente, ele processa as informações de forma diferente. Então, são muitos desafios que a gente vive, mas que não ficam tão visíveis para quem está do lado de fora, mas para a gente que sente, eles são muito reais. E você, Giovana, eu queria saber, você sente que você já sofreu algum preconceito
com alguma pessoa que duvidou que você era autista? Porque você não Bom, parecia autista? bom, na escolinha que eu tava, geralmente umas crianças imitavam o jeito como eu andava, que eu não entendia. E sem contar uma que cantou uma música irritante que eu nem vou cantar. Mas ela perguntou se alguém já duvidou que você era autista. Ah, acho que não. É porque a Giovana é nível 2, né, Renata? Então, o nível Aham. 2 já não percebe tanto, né? Ela não É, percebe tanto, né, Giovana? É. sim. E a sua resposta para mim? Não, ela É. perguntou para você Ah, agora, amor. bom, geralmente eu sou de nível 2. E como você pode ver, eu não sei como saber se alguém tá julgando se eu sou autista. Porque eu não sei como, porque eu só sei o que eles fizeram, entende? Uhum. E claro que eu posso ser nível 2 porque eu tenho muitas dificuldades. Começando com um, eu nunca saio de casa sozinha. Dois, eu não sei como pagar com compras. Eu não sei pagar com compras. É, isso eu não sei. E dois, eu não sei nem. E também eu nem sei cozinhar sozinha. Uhum. Cozinhar, eu não sei tanto. Eu só sei fazer ovo, só isso. A uva é gostoso, né? Eu gosto de fazer uva. É, só ovo que eu sei. E essa é uma das diferenças, né? Porque eu, como nível 1 de suporte, eu consigo fazer mais coisas sozinha, eu consigo ter essa autonomia maior, só que eu já sinto o mundo me julgando. Se eu pego uma fila preferencial, por exemplo, no shopping, às vezes eu tô muito sobrecarregada dos estímulos do shopping. Aí eu coloco meu cordão do autismo e eu pego uma fila preferencial numa loja de roupa, por exemplo, porque eu quero ir embora logo, resolver o que eu tenho que fazer e ir embora antes de eu ter uma crise, de eu ficar muito nervosa. E eu recebo muitos olhares das pessoas de o que, que essa menina tá fazendo na fila? Ela não é idosa, eu não tô vendo uma barriga, ela não parece que tá grávida. Será que ela entrou na fila errada? Será que ela tá querendo usar um direito que não é dela? E eu percebo todos esses olhares. Esse é muito do peso do nível 1 de suporte. Muitos de nós percebemos esses olhares. Bom, isso eu posso te ajudar. Por exemplo, sabe, uma vez a pessoa, uma adulta minha, da minha família, disse que o melhor jeito é ignorar. É, mesmo que essa pessoa te incomodar, ignora, finge que nem existe, se distrai de uma coisa. Essa é uma boa saída. Muitas vezes eu tento ignorar, porque é aquele ditado, né, que o veneno só faz mal se a gente engolir. Então a Uhum. pessoa só, a atitude É. dela que é ruim, só vai fazer mal pra gente se a gente trazer isso pra dentro, né? Muitas vezes eu tento ignorar, mas tem hora que dá muita raiva, eu tenho vontade de brigar e de gritar e de. Ah, eu acho muito ruim a pessoa ela julgar a outra assim, sabe? Aí muitas vezes é difícil Uhum. ignorar. Mas tem horas que é melhor ignorar mesmo, que não vale a nossa Uhum. energia. É mesmo. E como surgiu ideia do livro Sou Autista e agora e quais dúvidas você mais recebe de quem acabou de receber o diagnóstico? Legal. Eu tenho um livro que eu escrevi que ele chama Sou Autista e Agora. E a ideia dele surgiu porque quando eu recebi meu diagnóstico, eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 31. E eu fiquei muito perdida. Então, eu senti que faltavam muitos materiais, que eles fossem acessíveis, acolhedores, que eles explicassem o autismo de uma forma que eu me sentisse contemplada, sabe? Eu ia ler coisas sobre autismo e eu só via coisas sobre crianças autistas. E eu, poxa, mas eu não sou uma criança mais. E aí? Onde que eu me encaixo nesse autismo? Ou então eu ia ver um filme que tinha um autista e era um autista nível 3 de suporte. E eu não me via daquela forma, né? E eu me perguntava, o que que vem depois de ouvir isso? Você é autista. Depois que eu saí da consulta com a neuropsicóloga, da consulta com o psiquiatra, e eles falaram, você é autista.
que que eu faço com isso, né? O que que vem depois disso? E tentando explicar e contar para minha família sobre o diagnóstico do autismo, eu vi o quanto que as pessoas não sabiam o que que era autismo. Eu achava que eu sabia pouco, sendo psicóloga, e eu ia conversar com as pessoas, elas sabiam menos ainda. E eu pensei, poxa, agora começa uma jornada, né, para eu me descobrir e para eu tentar espalhar isso para as pessoas. Tem uma amiga minha que ela fala que toda vez que nasce um autista, nasce um educador social, porque a gente se vê nessa causa, né, e a gente começa a querer falar sobre isso, a querer ensinar as pessoas, a querer melhorar o mundo para a gente e para os outros autistas que vão vir, né, depois da gente. Então, esse livro ele veio muito para tentar ajudar a caminhada de outras pessoas que receberam um diagnóstico de forma tardia e estão ali perdidas, né? Você perguntou das dúvidas. Muitas dúvidas que chegam para mim será que eu sou mesmo autista? Como que eu conto isso para as pessoas? O que que muda na minha vida agora? Como que eu me aceito? E foram perguntas que eu me fiz também nesse processo pós-diagnóstico. Então, o livro ele foi muito com tudo que eu fui aprendendo ao longo desses 2, 3 anos pós-diagnóstico, usando todo o meu conhecimento de psicologia também, todo o meu conhecimento de produção de conteúdo aqui para o Instagram. Eu tento trazer os conteúdos na medida do possível com humor, de forma leve. Então, como entregar esse conteúdo para as pessoas, para que todo mundo consiga entender o que é o autismo? Então ele veio muito disso, né? De literalmente, sou autista, ouvi do meu médico que eu sou autista. E agora? O que que eu faço? O que que é esse autismo? O que que são níveis de suporte? O que que é uma crise no autismo? Como que eu ajudo alguém que está em crise? Como que eu conto para minha família? Se eu trabalho, eu preciso contar isso no trabalho? Como que eu lido com isso no trabalho? Quais são os meus direitos? O que que é esse PETEA, né? Que é um documento importante aí para gente. Então, esse livro ele veio muito nesse sentido, para ajudar as pessoas e deixar a trajetória delas um pouco mais leve, que é o que eu sinto hoje da minha trajetória. Hoje eu vejo isso como uma forma muito mais leve. E você, Giovana? Esse livro ele surgiu da minha vivência, né? Do que eu passei e do que eu quis trazer para o mundo. E você, eu vi que você tem muitos trabalhos ligados à arte, né? E como que vem essas ideias que você coloca nas suas artes, nos seus trabalhos? Bom, elas vêm da inspiração. Claro, no início, quando eu era criança, eu ficava inventando bonequinhos para brincar, entende? Mas isso aí virou obra de arte, porque eu ficava fazendo bonequinhos e ainda faço bonecos. E como você pode ver, eu tento fazer inspiração. Quando minha inspiração tá perdida, eu fico pegando às vezes biscuit para ver qual inspiração que dá. Tipo, faz uma bola ou ou transforma num quadrado aí para ver se dá inspiração. E se você ganha uma inspiração, aí eu começo a fazer o que eu tô pensando. E aí eu tenho que pensar, fazer isso antes que a inspiração acabe. E é claro, e às vezes quando estou pintando, eu tenho que achar inspiração, que é a mesma coisa, né? Sim. E E qual. falando em livro, sabia que eu também estou fazendo um livro? Sabe, Que quando eu era criança, legal. eu tinha imaginações na minha cabeça. Eu adorava ficar imaginando coisas, entende? E aí é por isso que eu estou fazendo um livro que se chama Corrida dos Reinos. Claro, não fala de autismo, mas é uma história animada que eu estou fazendo, entende? Muito legal. Tem muita gente que fala de forma errada que o autista ele não imagina, que ele sempre pensa em algo muito concreto, só algo que ele pode ver, que ele pode medir. E eu gosto muito de imaginar. Eu tô com você nessa. Desde pequenininha eu gosto de imaginar mundos na minha cabeça. Tanto que eu adoro ver desenhos japoneses, eu adoro filmes de É. super-herói. E falando nisso, sabe a minha história de Corrida dos Reinos? Ah, O motivo de ter esse nome é que é um mundo dos contos de fadas, mas no tempo moderno. E adivinha, nesse tempo moderno, a magia que meio que já foi extinta, mas ainda tem bruxas, animais que falam, monstros do mar. E olha só, e falam de 5 reinos que competem em uma corrida. nossa, muito legal. Eu vou querer ler esse livro quando você lançar. E eu vou lançar, mas eu tenho que fazer ele ainda.
Tá na 60%, né? É, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Ah, ótimo. O difícil é começar. Depois que começou, aí vai só imaginando e conseguindo fazer acontecer. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Aqui, Giovana, É, ela até falou sobre anime, ela chegou até nesse mesmo assunto aí. Faz essa certo. pergunta aí pra Aí, ela. como você lida com o hiperfoco e interesses restritos, temas que aparecem muito no seu conteúdo? Pergunta pra ela, qual que é o hiperfoco Qual é o dela? seu hiperfoco? Eu tenho hiperfoco, eu tenho poucos, você acredita? Eu tenho mais os interesses restritos. As pessoas acabam confundindo muito esses dois termos, né? O hiperfoco é quando você foca tanto naquele assunto que você esquece de comer, você esquece de ir no banheiro, você esquece de beber água, você esquece de tudo, porque você está muito focado naquele assunto. E o interesse restrito é o interesse que você tem, que ele é diferente do comum. E é um interesse que ele dura muito tempo. O hiperfoco eu tive poucas vezes, tenho poucas vezes, mas os últimos dois que eu tive, um foi de um desenho japonês que eu assisti, que ele chama Ataque dos Titãs. Ele é muito legal, eu fiquei completamente apaixonada pela história. E eu não conseguia fazer outra coisa além de pesquisar sobre isso. Eu esqueci de comer, esqueci de tudo. Assim que eu terminei todos os episódios, eu peguei o celular, eu peguei meu computador, eu só conseguia pesquisar sobre isso, descobri de onde era o autor, várias outras obras que ele tinha feito, descobri as histórias por trás dos personagens, as conexões, os easter eggs, né? Que é quando tem pistas escondidas. Eu comecei a Igual estudar você, tudo. Giovana. Igual você. Giovana, até admirada aqui. E o último que eu tive também foi quando eu vi a série do Ayrton Senna. E eu fiquei muito encantada com a série. Eu nunca tinha visto muitos conteúdos do Ayrton Senna, eu não conhecia muito sobre ele, mas a série foi tão legal, só que eu tenho um lado um pouco diferente, que eu fiquei muito obcecada por ver acidentes automobilísticos. E assim que eu terminei a série, eu fiquei várias horas no computador só vendo outros acidentes que aconteceram e como que poderiam ter sido evitados, quais foram os impactos que eles causaram nas vidas das pessoas. Eu acho que eu fiquei muito impressionada de como que a história dele acabou ali com aquele acidente, sabe? Isso foi muito frustrante. E aí eu quis ver outros acidentes para tentar ver se tinha alguma forma de impedir. Então, eu fiquei muito hiperfocada nisso e não conseguia falar sobre outro assunto. Acho que esses foram os hiperfocos mais recentes que eu tive. Mas de interesse restrito, os que eu tenho que são mais marcantes, eu tenho desde pequenininha. Não consigo lembrar quando eles começaram. Eu tenho muito interesse pela cultura japonesa, no geral. Eu amo toda a cultura, a arquitetura, a estética. Então, eu vejo muitos desenhos japoneses, filmes, consumo muito conteúdo ligado à cultura japonesa. E esse ano eu vou realizar meu sonho de ir para o Japão. Eu vou conhecer o Japão. É um sonho que eu me preparei minha vida inteira para esse momento. E eu vou finalmente conseguir conhecer o Japão. Mas eu também tenho dois interesses restritos que eles são muito comuns em pessoas autistas. E aí você me conta se você tem algum deles também. Eu sou apaixonada por dinossauros. Eu tenho toda essa parte aqui da minha estante é toda de dinossauro. E eu amo também tubarões. Eu sei de várias espécies, adoro o comportamento deles. Então, esses dois são muito comuns em autistas, né? Dinossauros e tubarões. E você, Giovanna, eu queria ouvir um pouquinho dos seus interesses restritos e dos seus hiperfocos também. Bom, sabe, meu hiperfoco é filmes e séries. Eu adoro assistir filmes e séries. E quando eu era criança, eu sei que eu assisti uns desenhos infantis, porque já que eu tô crescida, eu já tô meio velha para assistir. Por exemplo, eu assisti uns desenhos bem divertidos que eu assistia no Discovery Kids ou Disney Junior. E é claro que ficava assistindo, ou Disney Channel, ou Cartoon, entende? Mas até Ah, eu hoje adorava continua, esse né? Seu filme. interesse por desenhos Eu até ainda hoje. assisto. Fala pra ela qual que você foi ver ontem no cinema. Ontem eu assisti Como Treinar o Seu Dragão live Ah, action. eu amei, eu vi também, eu amei esse filme. Que, né? Dá vontade de ter um dragão de verdade aqui, né? Tá. E de montar nele, voar nas nuvens, é lindo, né?
É, sabe, e também já até terminei de assistir uma série que tá no Netflix, My Melody Kuromi. Bonitinho. Ah, legal. É bem Eu adoro bonitinho. assistir também várias. Eu tava vendo uma agora que chama Demon Slayer. É um desenho Demon. japonês. Ah, sabe, o Demon Slayer eu nunca assisti, mas talvez eu vou assistir um pouco, Qual que vocês porque. estão assistindo agora que suas irmãs estão todas gostando? Que você até tá fazendo um bonequinho. Qual? Qual? Das meninas estão fazendo? Ah, as minhas irmãs devem ter adorado o filme de. Eu também adorei o filme de Guerreiras do Ai, K-pop. eu amei! Eu tô viciada nas músicas. Eu não consigo parar É, de ouvir. e até aquela dança que já virou com chiclete. Não, na Meu cabeça. pequeno Guaraná. Não é? Como é que é, É João? Quer ver? muito Como é que É é? boa. assim, girl, eu me lembro a palavra em português. É você que eu vejo, só que você nem. É assim, sim, um Aham. Guaraná, meu pequeno Guaraná, entende? É muito bom. Aham. Você tá fazendo um bonequinho desse filme aí, É, né? uhum, e Ai, vai que ficar legal. ótimo. O gatinho que aparece nesse Ah, filme, ele é é lindo, né? bonitinho, né? O gatinho bem, na verdade é um tigre É um e o tigre. passarinho também, né? Sim. Ai, eu amei esse filme, ele é muito legal. E vai ter continuação, você viu? É, vai ter continuação. Ouvi dizer que vai ter mesmo. Na Giovanna, um dos interesses dela é muito nesse tipo de filme, assim. Ela sabe detalhes de tudo, sabe? É igual você falou, é isso mesmo. É, e eu só assisto o filme que começa a me dar interesses, né? É isso mesmo. Ai, muito Ó, legal. mais uma pergunta aí, Giovanna. Agora, seu trabalho fala muito sobre inclusão no Ambiente, ambiente que ainda ambiente profissional. profissional o que você acha que ainda falta para que empresa seja verdadeiramente inclusivas com pessoas autistas. Você deu muito espaço grande, Gil. É o computador. Eu acho que falta muito ainda para as empresas serem verdadeiramente inclusivas, né, com pessoas autistas. Eu estou inserida no mercado de trabalho, mas eu faço parte de uma minoria. A maioria, a gente tem um último estudo do IBGE, ele mostrou que 85% das pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho. Então é muita gente que não conseguiu entrar. Eu faço parte da minoria. Hoje eu estou no mercado de trabalho, eu trabalho com RH já tem 9 anos, mais ou menos. Hoje eu trabalho numa multinacional de tecnologia, mas os desafios são muito grandes. E começa em a gente entender que diversidade e inclusão não é uma palavra só. Eu acho que aí a gente já começa a ter um resultado. A diversidade é quando eu consigo contar. Então eu entro numa empresa e eu conto quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas sem deficiência. Então eu consigo contar. Diversidade é a gente garantir que as pessoas autistas vão conseguir entrar no mercado de trabalho. E essa já é a primeira barreira, né? Já que 85% delas não estão no mercado de trabalho. E a segunda barreira é a inclusão, que são as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, como que elas conseguem entregar o seu potencial ali para a empresa. Então, é muito importante que as empresas que têm funcionários autistas, que elas cuidem da adaptação sensorial do ambiente. Então, ter um ambiente ali onde a luz não vai incomodar tanto, os cheiros não vão incomodar tanto, os barulhos, ou então fornecer um fone abafador de ruído, né? Formas da pessoa lidar com essa sensibilidade sensorial. Outra forma de inclusão é nas comunicações. Para a gente que é autista, a gente precisa de comunicações que são mais claras, são mais específicas. Então, você falar só, entregue isso para mim até o final do dia, mas não falar como você espera que isso seja entregue, para a gente é muito difícil entender essa expectativa, né? Então, a comunicação tem que ser mais clara, tem que ser direta, a gente precisa de previsibilidade. Então, mudanças de última hora causam um desconforto muito grande.
Então, a gente tem esses dois grandes desafios: a diversidade, que é conseguir levar as pessoas autistas para o mercado de trabalho, e não só as nível um de suporte, porque a nível um a gente tem elas mais presentes no mercado de trabalho, mas nível 2 e nível 3 também. Como é que a gente inclui essas pessoas para elas serem produtivas, né? Você, por exemplo, Giovana, tem um talento com a arte que é maravilhoso. Cadê uma marca de roupa para te contratar para fazer uma arte para camiseta? Ah, Esses tempos para trás, a Disney, eu fui num lançamento da Disney lá em São Paulo, que eles lançaram uma marca chamada Disney Extraordinário. E ela foi toda produzida por pessoas neurodivergentes. Toda a arte do Mickey e seus amigos foi toda produzida por pessoas neurodivergentes. E somente nível severo. Então, nível 3 de suporte, pessoas com deficiência intelectual num nível mais avançado. Então, esses espaços que a gente precisa, né? Não somente para o nível um, mas nível 2 e nível 3. E para as pessoas que estão no mercado de trabalho, a gente precisa que tenha de fato essa inclusão, né? E que as pessoas que estão lá, elas não estejam somente para cumprir uma cota, mas que elas estejam lá conseguindo entregar todo o seu potencial, né? E você, Giovana, falando em mercado de trabalho, quais profissões você já sonhou em ter ou ser aí ao longo da sua vida? Hoje você é artista. Você já teve algum outro sonho de alguma outra profissão? bom, agora eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, sabe? Quando você falou da Disney, seria legal se a Disney fizesse um filme do Mickey, que faz anos que não rola, né? Sim, tem muito tempo, né? A gente vê o Mickey só nos parques. É só nos os filmes antigos de desenho que tinha, né? É verdade. Seria legal se voltasse em 3D, como tá na moda hoje. E o segundo, simples. Olha só, bom, eu tenho outros sonhos também que eu tô querendo fazer. Tipo, talvez eu até consigo fazer desenhos, tipo filmes e séries, entende? Que seria legal se eu aprendesse esse talento, entende? E também seria legal se eu comprasse um tablet de desenhar, entende? Aquele tablet de desenhar que eu não tenho ainda. É, esses são os tipos de sonhos, esses são os sonhos que eu tenho. Ah, muito legais. Essa Uhum. parte artística combina muito com você, né? Você imagina muito esses mundos. Acho que seria muito legal. É, Esse eu livro tenho, que você está escrevendo pode ser só o primeiro, a gente pode é, ter mais aí. sabe, eu até tentei desenhar no meu celular, só que eu consigo só com o dedo. Ah, seria E a legal Giovana tem aplicar. várias histórias, né? Essa história que ela escreveu, mas tem várias que estão aí esperando acabar essa, né, Giovana? Eu tenho várias histórias na minha cabeça. Sabia que no passado, todo ano que chega, toda vez que passa um ano, aí acaba entrando, inventando mais uma história. Tem que pô-las pra fora agora. Esse é o problema. Algumas histórias, sempre, quando mais elas ficam velhas, mais elas podem ser descartadas. Pois é. Tem outras que são descartadas num piscar de olhos. Teve uma outra história que eu tava querendo fazer a história da Chapeuzinho Vermelho, do jeito como ela começou a crescer. O que aconteceu quando ela já cresceu. Mas isso tudo já foi pro buraco depois que eu assisti a série Beastars, o Lobo Bom. E olha que eu tava até planejando um filho do Lobo Mal se interessando com a Chapeuzinho, mas como é que eu vou pensar no Lobo Mal se eu acabei conhecendo um Lobo Bom? Aí você ganhou carinho por ele, né? Como é que E o melhor você de tudo, fala? esse personagem me fez eu passar o meu medo do Lobo Lobo, que era um bicho-papão que eu tinha medo no escuro. Ah, que bom, então foi E positivo. olha que foi bom eu conhecer o negócio. Você viu que tocou no interesse dela, né? Aham. Esse é o interesse. Aqui. Nós já estamos chegando ao final. Giovana vai fazer a última pergunta agora, né, Giovana? Para fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, principalmente para aqueles que acabaram de receber o diagnóstico de autismo ou estão enfrentando dúvidas e desafios nessas jornadas.
Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão nessa jornada, né, de autodescoberta e do diagnóstico de autismo é dizer que tudo bem se você não tiver todas as respostas agora. Não tenta ter todas as respostas. Receber esse diagnóstico, ele é o começo de uma nova etapa da sua vida, ele não é o fim. Sua vida não acaba aqui, ele não é um limitador. Você não precisa se encaixar em todas as listas e sinais que você vê aí de autistas em todos os lugares, porque cada pessoa autista ela vai viver isso de um jeito único. Né? A gente tem os critérios diagnósticos, então todo mundo que é autista precisa cumprir esses critérios diagnósticos, mas nós somos pessoas autistas. Então, antes de ser autista, você é uma pessoa com uma infinidade de características e de possibilidades. Então, se acolha, se escute e se permita. Você não está sozinho nessa jornada e o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de existir, ele tem valor. Você tem valor e o mundo ele precisa muito da sua forma única de enxergar a vida, de enxergar o mundo em si, né? É isso aí, né, É Giovana? isso mesmo. Mensagem bonita, É, né? mensagem bonita. Você gostou de conversar com a É, Renata, Giovana? gostei. É, Seria Renata, legal se a gente tivesse mais conversa, né? Eu sabe que gostei a Giovana não bastante. tem amigos, não, Renata. E você também falou que, eu vi você falando que a primeira conversa é boa, depois de repente vocês duas podem aí, dar uma amizade boa, né, Giovana? Uhum. Conversar Com sobre certeza. desenhos. Eu descobri que a gente mora mais ou menos perto. A gente pode combinar um dia para ver filme, para conversar aí de histórias. Eu É, a adoro. gente sempre vai em BH, né? Domingo agora É, mesmo nós vamos lá no Dia dos Pais, nós vamos é lá, a gente está mesmo. sempre por lá. Nós vamos conversando, sim, tá, Renata? Renata, a gente queria agradecer muito a sua presença, você aceitou de pronto o nosso convite, né? E se você quiser despedir do pessoal, fica à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, poder falar com vocês, conhecer você, Gildo, você, Giovana, pessoalmente, né? Eu considero a live, a imagem também pessoalmente. Elogiar o trabalho que vocês fazem, né, nas redes. Quando eu comecei a falar de autismo, Giovana e você, Gildo, eram uma das referências que eu tinha de pessoas que traziam esse tema de forma muito legal, muito informativa, muito inspiradora. Então, hoje eu tô quase chegando nos 100 mil, tô ali vendo os 100 mil. E nos meus primeiros passos, saibam que eu olhei muito para vocês com muito carinho. Hoje ainda olho, né? Mas é Aí, muito Giovana. importante essa representatividade, né? Principalmente nós mulheres autistas. Então é muito importante isso. Muito obrigada pelo convite, com muito carinho que eu tô aqui. Nós estamos muito felizes, né, Giovana? Despede então do pessoal todo, Giovana agradece. Muito obrigada por estar na live. E então, quem gostou, podem dar os corações e se divirtem-se. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Renata. pessoal. Tchau, Obrigado. Ó, Tchau, Renata. A depois gente a gente se pessoal. vê. continua a conversa. Fala pra ela. Depois a gente continua a conversa. A gente se Com vê. certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.